Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live do Grupo Identificado aqui no canal do João Marcelo. Hoje nós temos o prazer de trazer um convidado especial demais, a gente já vai apresentá-lo, mas primeiro vou apresentar o pessoal que está aqui hoje para fazer as perguntas. É o nosso grupo. Está conosco a Laura Elias, o Marco Seixas, o Dino Nascimento, eu, Rudar, e nós temos o prazer de apresentar hoje o Leonardo, novo integrante do nosso grupo. Léo, por favor, fique à vontade para você fazer a tua apresentação. Seja bem-vindo ao grupo. Obrigado, Rudar. Agradeço a todos. Agradeço o convite do João Marcelo e de todos vocês para poder integrar esse grupo, e eu estou aqui para agregar, né? Para fazer uma ufologia séria, né? Engrossar esse caldo, né? E vamos seguir com o professor Vanderlei hoje. Bem-vindo, Léo. Obrigado mesmo. Que isso. Além disso, claro, temos o João Marcelo, que está na parte do YouTube também, está em off, a Ariane está sempre por aí nos ajudando em tudo. Então, hoje, o nosso grande entrevistado é o Vanderlei de Brito. O Vanderlei, ele é historiador, ele é pós-graduado em História do Brasil pela Universidade Estadual da Paraíba e é especialista emérito em Pré-História da Paraíba. É fundador da Sociedade Paraibana de Arqueologia e atual presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Ele também é autor dos livros A Serra de Godopitá, Pesquisas Arqueológicas na Paraíba, A Pedra do Ingá, Itacoatiaras na Paraíba, que nós vamos falar bastante, inclusive, Arqueologia na Borborema e co-organizador do livro Pré-História, Estudos para a Arqueologia da Paraíba. Professor Vanderlei, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu acho que para a ufologia é muito importante que nós conheçamos essas técnicas, essa parte técnica. Para o pessoal que gosta muito da ufologia, a gente sabe que há muita mistura nesses assuntos. Então, nós estamos extremamente honrados de tê-lo aqui para participar conosco e, claro, nos trazer esse conhecimento que o senhor tem. Seja bem-vindo e pode fazer a sua apresentação inicial. Está mutado, professor, só, por favor. Obrigado, Rudar. Prazer é todo meu. Laura, Marcos, Léo, Dino. É um prazer estar aqui com todos vocês. A gente faz esse trabalho na Paraíba, já de estudos arqueológicos há muitos anos, e temos hoje mais ou menos um perfil, uma ideia geral do que são as apresentações pré-históricas aqui em todo o nosso estado, que é um estado pequeno, no nordeste do Brasil, e a gente sempre teve um cuidado muito grande de não ultrapassar as fronteiras, nem para o Rio Grande do Norte, nem para Pernambuco, nem para o Ceará, para que a gente pudesse ficar mais centrado no nosso. Não que os povos pré-históricos tivessem essas fronteiras, mas até por uma questão de respeito ao vizinho, a gente procura sempre trabalhar aqui. A arqueologia, ela é uma ciência muito austera, muito séria, e ela tem por objetivo resgatar. Ela não é uma ciência, ela é uma técnica de extração de dados arqueológicos. Então, são necessários muita pesquisa de campo. O arqueólogo ele tem que ter uma postura física boa para estar subindo serra, para estar seguindo o rio, tá pulando cerca, né, correndo de boi brabo. Então é preciso ter isso aí. Eu até costumo dizer, quando chegam aqui amadores para fazer arqueologia, que eles vêm com aquele chapéu de Indiana Jones, aí eu digo, olha, no Nordeste não é assim, não. Você tem que usar o chapéu do Lampião, com a aba levantada, né? E aquilo ali não é à toa, porque se você usa esse chapéu, a nossa vegetação aqui ela é média. Nós não temos árvores grandes, a maior parte da nossa vegetação ela é baixa. Então, se você usa um chapéu daquele ali, você pode ter um olho perfurado a qualquer momento. Então, o chapéu de aba erguida é exatamente para que você possa ter uma visão e possa se livrar desse tipo de coisa. Então, quer dizer, o Nordeste ele tem uma forma totalmente diferente de você trabalhar. Nós temos
apesar de que nós temos regiões diferentes, né? O nosso litoral temos solos mais profundos, então ali é possível você fazer uma escavação mais profunda e encontrar uma organização dentro dos parâmetros que foi deixado. Já aqui nessa região do sertão, do interior da Paraíba, já há uma dificuldade maior. Os solos são rasos, então os enterramentos são rasos também. E como são rasos, em terra dura, acontece que os animais da região acabam retirando as coisas, os ossos, as coisas, desorganizando aquele enxoval fúnebre. Então, isso dificulta muito para o arqueólogo aqui na nossa região, exatamente por conta disso. Facilita para a gente descobrir se isso é arqueológico, porque quando eles evidenciam, eles trazem para fora, né, alguém comunica, eu vi um osso de gente ali, deve ser coisa de cangaceiro e tal, a gente vai olhar, normalmente são enterramentos indígenas. Mas tem essa dificuldade, porque como os animais eles acabam tirando as coisas ali dentro, acabam mexendo dentro daquele enterramento, então você não consegue determinar a forma que aquele homem foi enterrado, o enxoval fúnebre, como é que estava organizado em torno daquele homem. Então, para a gente é mais difícil. Então, a arqueologia ela vai levantando dados e ela produz exatamente relatórios. E esses relatórios servem para outras ciências, como a história, por exemplo, né, que vai se basear nesses dados. E a arqueologia ela não trabalha só, ela trabalha também com toda uma gama de outros pesquisadores, biólogos, por exemplo, pessoas. Embora o arqueólogo precise conhecer um pouco de tudo isso, de biologia, de anatomia humana, de culturas, de geologia, de geografia. Então, o arqueólogo ele precisa conhecer tudo, claro que não profundamente, mas o mínimo possível para poder fazer um trabalho, para poder determinar um sítio arqueológico, para poder determinar uma pesquisa. Então, a gente trabalha dessa forma. O que sai da escavação, que todo mundo sabe que é uma escavação arqueológica, é muito lenta, é feita com pincel, você vai desarrumando, que na verdade você está destruindo um sítio arqueológico, quando você está escavando. Você está destruindo e está tentando reconstruir aquilo ali para que as pessoas possam saber. Então, aquilo só pode acontecer uma vez. Você começa a fazer aquela decapação e vai retirando aqueles ossinhos, eles todos são catalogados, são medidos, são pesados, fotografados, porque para evitar exatamente que depois venham fantasias em cima daquilo ali. Então, a arqueologia ela tem que provar cada passo que faz para que a academia possa considerá-la válida. Então, durante todo o tempo, além de você escolher a quadrícula, medir direitinho, pesar tudo com teodolito, ver como é que fica toda aquela organização, e tudo isso vai anotado. E depois, quando você começa a escavação, quem está na quadrícula tal, as pessoas vão trabalhando ali e lentamente, conforme as coisas vão aparecendo, vão sendo fotografadas, vão sendo medidas, vão sendo desenhadas, vão sendo colocadas em papel de escala. Então, você vai fazendo todo você vai retirando aquilo dali, né? Retirando que isso depois vai para um laboratório. Então, você vai ver o que dá para ser datado, né? Aí, essa peça que vai ser datada, você tem que saber a estratigrafia que ela foi retirada, né? E vai se mandar para o laboratório, e o laboratório vai remeter uma idade aproximada, que também não é exata, é uma idade mais ou menos. Então, a partir dessa data, você já tem uma primeira resposta, que isso aí já pode dizer o historiador. Na Paraíba, nós temos homens pré-históricos há pelo menos 10 mil anos, né? Então, quer dizer, isso aí é uma afirmativa que já pode ser feita nesse momento. Até nós encontrarmos um de 15, um de 12, um de 30. Então, no momento, a gente só tem 10 mil anos, então 10 mil anos é a data máxima que nós temos aqui entre Pernambuco e Paraíba. E os ossos, você vai analisar se é homem, se é mulher, né? Que isso aí você, pelo próprio crânio, pela forma das órbitas dos olhos, você já reconhece a bacia. Então, ali você já reconhece se é homem, se é mulher. Se é adulto, se é criança, isso pelo tamanho dos ossos, também pela calcinação dos ossos, você consegue determinar isso, né? E se é indígena ou não. Então, você não consegue determinar raça a partir de ossos, mas a partir de cultura, sim, né? Então, você vai encontrar os dentes de trás
todo desgastado e bem escurecido, de trabalhar o couro, a fibra vegetal nos dentes. Então, fica essa marca, que é uma forma de você reconhecer. Também o tipo de crânio, o chamado cabeça chata, isso aí vem dos indígenas, então você consegue mais ou menos definir uma etnia. Os nossos povos aqui, indígenas, todos eles são de origem asiática. Não tenho o que contestar. Chegaram aqui por cabotagem, a partir da América do Norte, talvez uma parte por Bering e outras partes também por navegações por ali, chegaram e foram habitando, e demorou-se, eles devem ter chegado ali por volta de, no máximo, 70 mil anos, ali no Canadá, e para chegar aqui na América demorou todo esse tempo, porque nós temos obstáculos, né? Temos o Istmo do Panamá, nós temos os Andes e muitos outros obstáculos, e essa caminhada é uma caminhada lenta, porque eles não são andarilhos, eles não chegaram, vamos chegar até a América. Não, eles foram chegando, se estabelecendo. E conforme vão crescendo, a curiosidade vai aumentando, eles vão avançando. Então, é um avanço gradual e lento. Então, atravessaram os anos, e eu acho que chegaram aqui na América há mais ou menos 10 mil anos, 12 mil anos, foi quando eles chegaram aqui na América do Sul. Então, esses povos já asiáticos, aqui com o clima tropical, né, eles ficaram morenos, obviamente, isso aí a própria evolução já determina isso, né, porque a exposição ao sol faz com que as pessoas escureçam mais a pele para proteger. Então, ele ficou moreno, mas, indubitavelmente, você vê que ele é um asiático pelos olhos, os olhinhos puxados, todos eles tinham isso, o cabelo corridio, né? Então, tem essas características que a gente reconhece desses povos. Houveram civilizações muito mais avançadas, civilizações que até bem mais agricultores, eles aqui, foi aqui na América que eles desenvolveram, domesticaram a mandioca e produziram a farinha, eles domesticaram também o amendoim, também a abóbora e outras coisas aqui na região. O que a gente fala domesticar é porque é um processo que se faz gradativamente de seleção de semente, né? Então, essa seleção de semente é plantada, o fruto sai maior, sai mais especializado, aí se junta aquela semente, se faz um novo plantio. Então, é assim que você vai fazendo com que... Por exemplo, uma espiga de milho aqui, ela tinha centímetros. E a espiga de milho que nós temos hoje é produto exatamente desse processo que o homem primitivo foi fazendo de domesticar o fruto. Então, eram homens, sim, muito inteligentes, mas não eram construtores de grandes edificações, de coisas assim, pelo menos o da América do Sul. Nós temos isso na América Central, né? Na América Andina, nós temos alguns povos que fizeram grandes obras até faraônicas, pirâmides, inclusive. Então, foram um diferencial com relação aos Tupi, aos Guarani, aos Tapuia, aos povos G e outros que se afastaram mais para o litoral. Talvez esse distanciamento ou o próprio desinteresse de fazer alguma coisa assim, porque você não consegue fazer isso sem formar um Estado, né? É impossível uma civilização ela evoluir tecnologicamente sem um Estado para determinar aquilo ali, para botar as pessoas para trabalhar o trabalho comunitário que faz as coisas evoluírem. Então, aqui nas Américas, nós tínhamos grupos tribais pequenos, de 1.000 habitantes, não ultrapassava isso. E conforme as famílias iam aumentando, iam formando outros núcleos familiares em outras regiões. Claro que houveram guerras, que houveram disputas por territórios ao longo do tempo, e é isso aí que a arqueologia vai tentando entender. Eu, quando comecei a trabalhar com arqueologia aqui, eu disse, mas rapaz, isso é índio, eu queria egípcio, Homo erectus, eu queria uma coisa assim, não tinha isso aqui. Mas depois, gradativamente, eu comecei a gostar de pesquisar o ameríndio, o paleoíndio, porque são povos de uma cultura impressionante. A gente que trabalha com eles
dia a dia, que você está escavando, está encontrando um artifício, você encontra cada coisa, cada peça pequenininha de pedra, talhada, de desenhos, de pingentes, de coisas assim, furadas de um lado para o outro. Você fica pensando, mas como é que esse cara fazia isso? Sem uma furadeira, sem uma serra, sem nada, conseguia fazer esse tipo de coisa. Então, você vai despertando em você. E quando você vê uma maravilha, como, por exemplo, a Pedra do Ingá, né, com aquelas inscrições fantásticas ali distribuídas, aquela coisa impressionante na sua frente, você fica imaginando aqueles homens com buris, né, fazendo aquele trabalho. E você tem certeza que aquilo ali não foi feito assim por uma pessoa comum. Eram sacerdotes, eram pessoas que conheciam uma linguagem, né? E aquilo ali tinha toda uma motivação sagrada. Então, inclusive, eu publiquei na revista, essa revista aqui, OVNI, ela é muito interessante, de vez em quando eu escrevo para ela, esse trabalho aqui sobre enigmas alienígenas, né? A Pedra do Ingá sob uma visão ameríndia, né? Essa foi na revista número 7. Inclusive, eu agradeço ao Paulo Barac, que faz essa revista aqui, e eu sempre estou publicando alguma coisa relacionada à arqueologia, relacionada a mistérios da antiguidade, como os gigantes na antiguidade. Esse aqui saiu na número 10. E assim sucessivamente, tem muita coisa. É uma revista muito boa, a gente faz esse trabalho. E nessa pesquisa que a gente fez aqui, a gente mostra exatamente a Pedra do Ingá numa visão do ameríndio. Que eu acho que é isso que falta as pessoas verem. É porque nós temos uma cultura de subestimar as populações antigas. Isso é muito normal, achar que nós sabemos mais do que eles. E eu posso dizer para você que não sabíamos mais do que eles. Eles sabiam muito mais do que a gente. Muito conhecimento ficou para trás, ficou perdido com a queima da Biblioteca de Alexandria, com invasões do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia. Gradativamente, muita cultura se perdeu. Eu não imagino que um Sócrates, um Aristóteles, um Platão, um Pitágoras eram à frente do seu tempo. Eu acho que eles eram pessoas do seu tempo e foram poucos que deixaram registros para a posteridade, e hoje a gente conhece essas obras fantásticas, porque se a gente for comparar um filósofo de hoje a um filósofo da Grécia Antiga, não tem comparação. Eles eram muito melhores, muito mais inteligentes. Eu sou dessa geração, eu queria ter a inteligência, eu queria ter a compreensão que teve o Euclides da Cunha, por exemplo, quando escreveu Os Sertões. Então, eu acho que, gradativamente, a sociedade está emburrecendo, infelizmente. Hoje nós temos uma sociedade complicada. Eu acho que se a gente pegar essa meninada de hoje aí, soltar numa ilha deserta, eles morrem em 10 dias, 40 dias de fome, porque não sabe abrir um coco, não sabe usar nada, não sabe reconhecer sinais da natureza. Então, a gente percebe que essa civilização de hoje, sim, ela está emburrecida. Quando eu vejo, por exemplo, em redes sociais, alguns comentários, umas coisas assim, eu fico pensando comigo, essa pessoa aí é dessa civilização que levou o homem para a Lua? Não é? E se a gente for pensar direitinho, quem hoje em dia sabe fazer um foguete e mandar o homem para a Lua? Ninguém. As pessoas hoje elas são muito fechadas para conhecimento. Então, pode ter alguém que saiba fazer uma asa do foguete, pode ter alguém que saiba fazer uma poltrona para o foguete, outro pode fazer um cálculo, mas um foguete e mandar para a Lua não tem. Tem que ser uma sociedade que faça isso. Se você quiser hoje uma pessoa que faça um sapato, você não encontra. Você vai numa fábrica de sapato e procura, tem alguém aqui que sabe fazer um sapato? Ninguém sabe. Um sabe fazer o cadastro, outro sabe botar a sola, outro sabe fazer a rebarba, o outro nem sabe que tinha rebarba quando pega o sapato lá na frente fazer. Então, quer dizer, no final das contas, ninguém ali sabe fazer um sapato. E eu acho que a nossa civilização está caminhando nesse sentido, das pessoas não saberem fazer nada. Eu conheço muito bem os princípios da fotografia, a fotografia analógica, do tempo que a gente tirava foto, que
e mandava revelar e tal. Aquela fotografia com esse princípio, a regularização da máquina, como você faz, a abertura e tal. E você sabe os princípios também da câmera escura e tal. Hoje eu não sei mais como é que funciona essa fotografia de celular. Nem ninguém sabe. A gente não sabe nem como é que funciona um celular. A gente sabe que é legal, que está aí, está na mão da gente, mas quer dizer, quem é que entende hoje de fibra ótica? Então, quer dizer, se houvesse uma catástrofe hoje que levasse 2/3 da população, a gente voltava à Idade da Pedra. Porque poucas pessoas, toda essa inteligência que foi acumulada ao longo dos anos, ela está se perdendo. Então, quer dizer, aí uma sociedade como essa vai subestimar os antigos, né? Imaginar que o homem não poderia fazer uma pirâmide do Egito? Claro que sim. Não poderia gravar inscrições numa pedra sem ter raio laser? Claro que podia sim. Eu já vi coisas aqui extraordinárias que o homem fazia. Então, isso é uma questão também de destreza. O homem passou quanto tempo trabalhando na pedra? Desde do Paleolítico inferior, o homem já trabalha, já lasca a pedra. Então, a habilidade do homem de produzir uma peça de pedra é uma coisa impressionante. Eu conheci um homem do campo que ele tinha essa capacidade. Então, eu pegava a pedrinha ali, batia, estava lá, a ponta de flecha bem feitinha, bonitinho, com a aerodinâmica perfeita. Aí, quer dizer, quem hoje sabe fazer isso? Se eu for pegar uma pedra dessa, bater 3 vezes, é carro na mão para todo lado, porque a gente não tem mais essa condição. Então, eu acho que a gente tem que olhar para as sociedades antigas, né, com mais respeito, com mais consideração, e imaginar que sim, que eles tinham condição de fazer o que eles fizeram, as grandes construções antigas, estradas, desenvolver escritas, culturas, artefatos de todas as formas. Então, quer dizer, o homem, sim, ele veio evoluindo nesse sentido, e a gente fala de homens que não tinham tanta poluição como nós temos hoje, né? Eu já sou um homem de idade, então, quando eu vou para o centro da cidade, por exemplo, eu tenho que escrever no papelzinho, eu vou aqui, eu vou fazendo um mapa, onde eu vou deixar o transporte, o balão que eu vou fazer na rua para poder chegar no transporte de novo. Por quê? Porque é muita informação que tem no centro da cidade. É uma placa luminosa, é não sei o quê, é uma rua, é um semáforo. Então, é muita informação e a gente vai ficando com a cabeça meio doida. Naquele momento, não consegue ver as coisas. Então, eu acho que é isso. O homem antigo, ele tinha mais paz, ele tinha mais tempo de observar as estrelas, os astros, a natureza, tentar compreender esses fenômenos naturais. E hoje, a gente não tem mais esse tempo e também não tem mais a disponibilidade, porque o Google responde tudo, né? Não, vamos ver aqui no Google. É isso assim e tal. Então, quer dizer, eu acho que a nossa população está ficando preguiçosa e está caminhando para um emburrecimento. E daí é que vem uma série de coisas que atrapalha a ciência, que atrapalha os entendimentos sobre as coisas. Então, eu acho que a primeira coisa que está se acabando também é o respeito. O respeito a entendimentos, a formas de compreensão. Eu acho que a tolerância, o respeito a isso, é uma forma de humildade e uma forma de sabedoria. Então, quando me chamaram aqui para fazer esse trabalho, para conversar com ufólogos, com pessoas que têm esse interesse, né, eu acho até que, a princípio, eles acharam que eu ia atacar a ideia da ufologia, mas de forma nenhuma. Eu sou fã de Erich von Däniken. Eu li tudo, adoro ele. Inclusive, botei o nome do meu filho Eric em homenagem a Erich von Däniken. Adoro aqui o Peter. Robert Charros, adoro. Né? Isso tudo está aqui. JJ Benítez. Né? Isso foi só o que eu achei aqui no momento. Mas eu adoro essa literatura ufológica. Não desprezo nada. Eu gosto de ver isso porque são instigantes. Eu vejo mais como literatura, eu vejo mais como ficção do que como uma obra científica. Mas a gente tem que procurar ler,
Porque você não pode criticar o outro sem saber quais são seus princípios, quais são seus entendimentos, e quais são suas bases. Então, eu acho que a ciência ela tem que estar aberta também para esse tipo de coisa. Então, você não pode discriminar o outro se você não sabe profundamente o que motiva a pessoa nesse sentido. Então, são escritores inteligentíssimos, são pessoas que estudaram a Bíblia, estudaram textos antigos, viajaram o mundo inteiro, viram uma série de coisas e formaram suas teorias. A ciência ela não pode endossar essa sabedoria, esse conhecimento, porque eles não têm como a gente experimentar as teorias. Né? Não tem um pedaço de voador, não tem nada que você possa experimentar e dizer, realmente, homens, astronautas extraterrestres vieram aqui e forjaram a civilização a partir de mudanças genéticas e tal. Então, quer dizer, todo esse desenvolvimento, né, a gente não tem como provar. Então, infelizmente, a gente não pode endossar até esse momento. Eu sei que aí veio toda aquela ideia, aquela teoria da conspiração, que é a NASA que esconde, que não sei o quê, que de vez em quando a gente está recebendo tecnologias extraterrestres e tal. Quer dizer, tem uma série de especulações, mas não passam de especulações, e a ciência ela não pode trabalhar com especulação, mas também não deve desprezar essas formas de pensamento, porque no momento que eu achar alguma coisa que venha a comprovar alguma teoria ufológica, eu seria o primeiro a expor isso aí. Mas eu acho que a gente não pode, a ciência, os cientistas, as academias, não pode torcer o nariz para nenhuma forma de entendimento. Até porque as pessoas que fazem isso, como eu disse, são pessoas estudadas, são pessoas viajadas. Então, eu não vou dizer, por exemplo, as pessoas dizem que Eric von Däniken, quando fala das estátuas, os moares de Ilha de Páscoa, diz, não, ali basalto, é mole e tal. Não, tem basalto mole, tem basalto duro. E mesmo sendo mole, são grandes esculturas que foram feitas, deslocadas e colocadas, alinhadas na beira da praia. Então, quer dizer, aquilo ali tem um conhecimento. E se não existe nenhuma resposta, a ciência não tem nenhuma resposta para aquilo ali, então a ciência se cala e abre oportunidade para que outras formas de conhecimento possam se expressar. Esse pensamento ufológico, eu acho ele muito sedutor, muito interessante, e as pessoas gostam, e eu acho que é válido, sim, é válido a gente compreender todas as ciências, se juntar todo mundo, se sentar para a gente conversar e ver nossos parâmetros, né? Então, é aquela coisa, eu não sou ufólogo, mas eu sou um apreciador dessa ciência ufológica. Obrigado, Vanderlei. O legal é que o interessante é que o quão menos separar e tratar separado essas coisas, acho que daí fica ruim, né? O interessante é que você haja uma conversa entre as duas para que em algum momento se chegue a algum resultado. Acho que esse que é o importante. Quando você lida a ciência como quase uma religião, ou a ufologia como uma religião, sem conversa entre uma e outra, aí a probabilidade de não se entenderem é muito grande. Né? E daí, claro, isso gera também os maus caráteres, né, que vem nessa onda para aproveitar tanto uma quanto outra. Né? Vamos começar, então, com uma rodada de perguntas. Quer comentar isso, Vanderlei? Por favor, fique à vontade. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi, sim, é verdade. É verdade. Eu acho que tem que, sim, que haver essa comunicação, até porque vocês têm muito para ensinar. Né? Vocês têm muito para ensinar a partir das observações de vocês. Então, se a gente se fecha para esse tipo de conhecimento, a gente, às vezes, perde elementos. Porque, não, aquilo é um doido, eu não vou escutar o que ele está falando. Não, tem doido que fala coisa interessante, tem doido que tem seus conhecimentos, tem doido que viajou mais do que eu, tem doido que já leu mais do que eu. Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre aberto a novos conhecimentos. E, às vezes, você pode me dar uma pista que eu não tenho. Por exemplo, aqui nos bastidores, né, enquanto não havia live, eu estava conversando com vocês exatamente que, para mim, eu não tenho mais o que dizer a Pedra do Ingá. Chegou num ponto que eu tive que parar e recuar, e deixei ela de molho, né, com esse trabalho, porque não dá mais, só se eu for inventar a partir de agora.
Mas, de repente, um estudo de vocês, uma revista como essa do Baraldi, pode me abrir uma luz e eu começar uma nova pesquisa sobre uma nova perspectiva. Então, eu acho que é isso. Você sempre tem que estar aberto para as coisas, sempre tem que estar aberto para informações, porque eu acredito que as informações estão aí, estão no ar. Basta você ter paciência, ter bom senso e esperar para você poder captar isso aí e dar um avanço na ciência. Por exemplo, o Einstein, né, a sua teoria da relatividade, ele fez com números. Ele não provou nada tal. E os números deles eram exatos, tanto é que o homem foi para a Lua, que uma série de desenvolvimento tecnológico aconteceu com base numa teoria uma teoria insólita. Então, quer dizer, eu acho que está tudo aí, é só a gente saber buscar, a gente buscar uma compreensão e ouvir também outras opiniões. Legal, show. Então, vou passar para a Laura, para a sua primeira pergunta. Laura, é sua vez. Está contigo. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Uma honra tê-lo conosco. Boa noite, pessoal do grupo. Boa noite, pessoal do chat, que sempre acompanha a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos lá, entrar na ufologia, então. Em princípio, sim, toda forma de conhecimento é válida e ideias podem surgir de lugares que a gente menos imagina. Mas a ufologia tem um excesso de imaginação para uma falta de concretude. Se imagina muito sobre nada de sólido. Né? Então, por exemplo, você tem o seu trabalho é a Pedra do Ingá, seu trabalho maior é a Pedra do Ingá. Uma pedra imensa, cheia de marcações, que ninguém sabe decifrar, que ninguém sabe por que foi feita, o que está escrito ali, se é um registro celestial, se é um registro do dia a dia, se é uma história de amor, se é um romance policial, ninguém sabe o que está escrito, o que conta tudo aquilo que está na pedra. O fato é, a pedra existe, ela é um mistério, e a ufologia tem o hábito de preencher o mistério soltando a imaginação sem vínculos com aquilo que é concreto, sem vínculo científico, sem metodologia, sem nada disso. Eu queria saber de você se em algum momento da tua formação, durante todo esse tempo que você vem estudando arqueologia, que você vem trabalhando com isso, decifrando coisas, cavando coisas, você encontrou em algum momento algum tangenciamento entre a arqueologia e a ufologia, ainda que seja um conhecimento de astronomia avançado em de algum povo, de alguma tribo, algum objeto que tenha descoberto que remeta à estrela. Quer dizer, existe algum ponto de contato entre a arqueologia e a ufologia? Existe algum link, existe alguma coisa que a gente possa dizer, não, porque tem isso, então aconteceu aquilo, sabe? Algum caminho. Você alguma vez encontrou algo desse tipo? Oi, Laura. Eu gostei da sua teoria, viu? Pode ser um romance policial ali na Pedra do Ingá. Pode ser qualquer coisa. Eu não tinha pensado aí nessa possibilidade. Olha, Laura, infelizmente, meu conhecimento de astronomia é muito pouco, é quase nada, é muito pequeno. Então, eu nem posso discutir outros estudos que são voltados para a astronomia. Nós tínhamos o professor Francisco Pessoa, aqui da Paraíba, que fez um trabalho muito interessante, os astrônomos pré-históricos do Ingá, e faz todo um levantamento astronômico, astrológico, né, sobre a pedra. Então, é uma coisa que eu não posso nem contestar, porque eu não tenho profundidade nesse tema. Já com relação a encontrar alguma coisa que me remetesse a uma ideia ufológica, bom, na Pedra do Ingá nós temos um painel horizontal, né, na pedra polida, que lembra uma constelação, uma reprodução de estrelas no chão. Muito interessante.
que pode ser estrela, como eu disse, como eu disse a vocês no intervalo, que é perigoso a gente interpretar registros rupestres, porque está falando de uma cultura morta, uma cultura que a gente desconhece. Então, quer dizer, pode ser estrela. Se você subir ali na pedra e olhar embaixo, você vê perfeitamente uma constelação no chão, você vê estrelinhas. Mas também pode não ser nada disso, pode ser um mapa de aldeias, né? Uma aldeia aqui, outra ali, tal, os caminhos que ligavam uma a outra, tal. Quer dizer, pode ser qualquer outra coisa. Então, mas tem essa ideia. Apesar de que isso também não remete à ufologia, porque as estrelas são um painel constante no céu, né? O homem tinha aquilo ali e provavelmente estudava. O homem pré-histórico era um astrônomo, até por conta de sua agricultura, até por conta da reprodução humana, da caça, da pesca, tudo isso ele relacionava com a astronomia, com o tempo, na formação das estrelas, sua orientação, né, para sair para algum lugar. Então, quer dizer, o homem ele era um astrônomo. Então, eu acho que não tem nada que nunca achei nada assim que eu possa dizer, olha, isso incontestavelmente é uma relação do homem pré-histórico com extraterrestres. Tem pessoas que veem discos voadores em desenhos rupestres e tal, então, mas é aquela coisa que eu falei, é a questão do perigo de você interpretar o que você está vendo. Então, gostaria muito de ter achado uma pilha de outro planeta no chão, uma coisa assim, eu teria o maior prazer, ou até uma máquina do tempo, que eu estou precisando de uma para poder avançar a minha pesquisa, mas infelizmente não. Nunca achei nada assim que me convertesse à ufologia ou até aumentasse um interesse científico nesse aspecto. Mas, como eu disse para vocês, eu tenho um respeito muito grande pela ciência, mas enquanto não houver um convencimento para mim, um convencimento que eu possa experimentar, testar, né, eu não posso dizer, eu não posso endossar a teoria da ufologia, mas nunca vou deixar de me fascinar por ela, de me sentir seduzido, porque eu acho fantástico esses contrapontos que se faz com passagens bíblicas, né, carruagem do céu. Eu acho fantástico esses autores de textos ufológicos. Tá certo, muito obrigada. E vamos pensar, né? Pode ser um romance policial. Viu? Deu uma ideia. Foi boa. Legal. Vou passar então para o Seixas. Fique tua vez, Marcos. Está na mão. Obrigado, Rudá. Professor, é um grande prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu conheci um pouquinho do seu trabalho, vendo entrevistas, lendo seus artigos, e realmente é um privilégio ter o senhor aqui com a gente, brilhantando o nosso grupo. Boa noite a todos os identificados, ao nosso calouro Leonardo, e um abraço também para o pessoal do chat. Bom, professor, eu vou jogar um pouquinho de lenha na fogueira. Eu estava lendo o seu artigo, excelente artigo sobre os gigantes, e eu pensei em algumas frases que o senhor usou nesse termo, e eu queria que o senhor comentasse em cima delas. O senhor fala, por exemplo, essa ideia absurda, em outro trecho, o senhor fala, somente pessoas muito ingênuas dão credibilidade, e em outro ponto, outros sensacionalistas mais descabidos utilizam caprichos da natureza para apoiar a existência de gigantes. E o senhor encerra com uma definição que eu acho espetacular desse tipo de pensamento, desse tipo de pessoa. O senhor considera eles mercadores do irracional. Então, a minha pergunta, professor, o senhor, como um homem da ciência, estaria manifestando com esse tipo de retórica uma justa indignação contra aquelas pessoas que se utilizam de, vamos colocar assim, buracos no conhecimento científico para tentar emplacar uma ideia mirabolante, forçar a hipótese extraterrestre dentro da história e da arqueologia? O que o senhor pode me dizer sobre isso? Bom, no caso ali, nós estamos falando de gigantes, né? A existência de gigantes no planeta. Que a gente encontra, essa revolta, ela vem por conta de que
Eu não gosto que subestime as civilizações antigas, mas também não gosto que subestime a nossa civilização. Então, você vê montagens absurdas na internet de crânios do tamanho do mundo, quer dizer, fotografias sem comprovação, que não são fotografias, são montagens, e você vai vendo essa mercadologia em cima do sensacional, e isso incomoda muito, porque eu sempre pautei minha pesquisa na honestidade. Eu vou até onde eu posso dizer, ou onde eu posso afirmar. Quando eu não posso mais afirmar, eu me calo, ou então digo que não sei. E a gente fica vendo pessoas realmente desonestas que ficam abusando de questões sensacionalistas, porque é diferente esse tipo de sensacionalismo, como, por exemplo, de uma literatura como o Erich von Däniken, porque ele está falando com estudos, com a ciência aprofundada, com viagens no mundo inteiro, e está fazendo o seu trabalho, está fazendo um trabalho honesto. E a gente está vendo que hoje a coisa chegou a um ponto assim que a gente vê absurdos serem falados, e pior, pessoas acreditando nesses absurdos. Então, eu acho que é até um compromisso de cidadania a gente se revolucionar contra esse tipo de coisa, porque isso prejudica nós, cientistas, prejudica vocês, ufólogos, e outras pessoas que têm suas linhas de pesquisa e procuram fazer uma coisa mais dentro do bom senso. Então, esse tipo de pesquisa que subestima a inteligência das pessoas, que exagera e que frauda, inclusive, eu tenho uma verdadeira repugnação por isso. E não, como educador, como professor, eu tenho esse cuidado de fazer com que as pessoas se alertem com relação a isso. Senão, vão deixar de pensar. Porque você vê, você pega um Erich von Däniken, ele faz um estudo na Bíblia, ele faz um estudo na Vulgata, ele faz um estudo em documentos, em papiros antigos e tal, ele vai fazer um negócio e monta a sua teoria sem provas físicas, mas uma teoria muito bem montada, muito bem esquematizada, e você que está lendo, você vai se interessar e ele vai servir para você de exemplo, né? Mas esses outros que ficam jogando a coisa de qualquer modo, e inventando sensacionalismo, e montando fotografias, e fazendo... Isso é fraude, e vai gerar mais pessoas idiotas e também outras pessoas também mal intencionadas. Então, eu acho que esse tipo de comportamento eu não considero científico, porque eu considero a ufologia científica, mas tem as pessoas que não fazem isso com honestidade, não fazem isso com respeito à ciência que ela está inserida. Por exemplo, eu sou autor de literatura de cordel, também adoro fazer cordel, faço meus poemazinhos, e eu tenho um respeito tão grande por essa literatura, que é uma literatura que até muito recentemente aqui as academias desconsideravam, dizer que aquilo era leitura de feira, era folhetim, que não tinha valor, e eu sempre tive esse cuidado de valorização, registrar na Biblioteca Nacional com ISBN, botar bibliografia, fazer uma pesquisa de notas e tal, sempre tive um cuidado, porque eu faço parte desse universo, então eu tenho que respeitar o universo, embora tenham pessoas que não respeitem, mas eu tenho a obrigação de respeitar. Então, eu acho que os ufólogos eles têm que respeitar a linha da ufologia dentro dos parâmetros dos mestres, que são esses autores que iniciaram esse projeto desde os anos 50 para cá, de produções de livros sobre Atlântida, sobre Viagem nas Estrelas e coisas assim. Acho que a gente pode voltar até a Júlio Verne e outros que já tinham esse pensamento. Então, eu acho que, sim, as pessoas que desrespeitam qualquer ciência, desrespeitam, subestimam a inteligência do povo, essas pessoas, para mim, eu recrimino e não gosto mesmo, e falo, muitas vezes eu falo com aspereza, nem sempre eu sou muito gentil com isso, porque eu não gosto de desonestidade. E eu acho que com desonestidade a gente não chega a lugar nenhum, nenhuma ciência se desenvolve. Então, esse tipo de pessoas, eu tenho uma verdadeira repugnância. Legal. Vou passar agora, então, para o Dino. Dino, a sua vez.
Professor, boa Oi. noite, prazer em conhecê-lo. Boa noite, agradeço a presença, agradeço também, boa noite a todos do grupo, ao pessoal que está no chat, um grande abraço. Professor, eu vou puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha, né? Existem indícios, né, lá na Pedra do Ingá, como o senhor colocou no começo, né, que houve estudos astronômicos lá, né, da arqueoastronomia, né? Nós sabemos que, por exemplo, os povos antigos, eles não tinham internet, não tinha TV, não tinha luz, não tinha jornal, nada. Então, à noite, numa insônia, eles ficavam observando o céu. E devia ser Ainda bem que não tinham, né? Hã? Ainda bem que não tinham. Ainda bem, né? E eles observavam o céu, tanto noturno quanto o dia, né? Os principais astros. Existem indícios, assim, lá, minha pergunta é essa, né? A marcação de pontos astronômicos, por exemplo, fala da constelação de Órion, que Órion é uma constelação que qualquer civilização, desde da Mesopotâmica até hoje, fica maravilhado quando vê aquele grupo de estrelas, né, da constelação de Órion, né, como Touro, como Escorpião, todos esses negócios. Existem indícios assim ligados à atividade agrícola, sei lá, caça, pesca, né? Nessas inscrições, o senhor consegue fazer uma leitura nessas inscrições, fazer uma relação ou não? Olha, a gente encontra figuras que a gente pode considerar fitomorfas, né? Ali na Pedra do Ingá mesmo tem uma figura, pena que a gente não pode mostrar aqui, que se assemelha a uma espiga de milho. Você vê uma espiga de milho perfeitamente, inclusive as achas em cima, e outras formas vegetais, que, como eu disse, não dá para a gente classificar, a gente não pode determinar que aquilo ali é uma planta, mas dá a entender que seja uma planta. Alguns animais são mais comuns a gente encontrar, mas você não sabe se está fazendo alusão ao animal ou alguma particularidade daquele animal, como, por exemplo, o cachorro pode simbolizar a fidelidade, então não é cachorro, é fidelidade, aquela informação. Então, tem sim essas informações que a gente vai observando, mas o grande problema é exatamente a falta de condições de interpretação. Não tem pedra de Roseta aqui na América do Sul, né? A gente não tem uma coisa que a gente possa fazer o parâmetro e fazer uma comparação com a outra língua, com outra forma de conhecimento. Então, a gente considera ali uma língua morta porque a gente não sabe os valores daqueles símbolos, né? Então, a gente só pode conjecturar. E, como eu disse, a ciência ela não trabalha com conjectura, né? Ela trabalha com provas. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande. Por isso que eu disse aqui que eu já exauri a Pedra do Ingá, porque não tem mais o que fazer. Enquanto não aparecer um outro elemento que venha me ajudar, eu não tenho mais condição de fazer nada ali, se realmente eu for continuar trabalhando com honestidade, que espero que isso vá até o final. Então, a gente encontra elementos de fauna, elementos de flora, muita coisa ali naquele registro, se a gente quiser considerar que sejam, né? E pode não ser, pode ser uma coisa completamente diferente, né? Às vezes eu fiz um coração uma vez, né? Coração. Teve gente que já pensou que era outra coisa. Então, quer dizer, cada cabeça, né? Cada cabeça funciona do jeito, cada cultura compreende a coisa de uma forma. Então, você vê que a Pedra do Ingá é um beco sem saída, né? Você chega até aqui, daqui não passarás. E não tem nem uma esfinge ali para lhe cobrar uma pergunta, nada. Então, você chega no ponto que você tem que parar exatamente por falta disso. Agora, a resposta, sim, pode estar no subsolo em algum lugar, enterrado, na tumba de algum índio, onde já existiu uma antiga aldeia, uma coisa, quer dizer, pode estar esperando um pesquisador do futuro, talvez até uma pedra de Roseta, quem sabe, né? Mas até porque a escrita dos Incas, né, me parece que ela já boa parte dela já é bem decifrada. Então, quer dizer, se houvesse uma comparação com os Incas, aí, quer dizer, a gente já poderia ter meio caminho andado para dar uma de Chapolin
e chegar ao que tem ali naquela Pedra do Ingá. Que eu costumo dizer que aqui no Brasil tem essa coisa, né? Essa coisa Porque o que mais atrapalha o estudo da Pedra do Ingá é ver a Pedra do Ingá como um elemento único, quando, na verdade, a Pedra do Ingá está inserida numa cultura, uma cultura de petróglifos que se espalha por todo o Brasil. Então, existem muitos. Aqui na Paraíba mesmo, eu levantei mais de uma centena de sítios só de gravuras rupestres com muita similaridade à Pedra do Ingá, né? Símbolos aqui, lá do mesmo jeito, formações de equilíbrio, geometrias e tal. A gente vê que é uma cultura, que a gente chama aqui a cultura itacoatiara. Então, a gente vê muitos estudos, inclusive, principalmente os ufológicos, que vendo a Pedra do Ingá como um elemento único e estranho aqui. Aí dá a impressão que realmente veio alguém de fora, um estrangeiro, e fez aquilo ali. Um estrangeiro ou de outro continente, ou de outro planeta, veio e fez aquilo ali. Quando, na verdade, se esquece de olhar todo o universo da cultura itacoatiara, ou seja, a Pedra do Ingá ela faz parte daquilo. Ela só tem uma fama maior do que as outras, por conta de acessibilidade, por conta de ser uma pedra muito bonita, as gravuras muito bem feitas, mas a sua família ela está aqui muito bem próxima, arrodeando aqui, e a gente procurou tentar, a partir do estudo dessa cultura, tentou chegar a alguma conclusão, mas, infelizmente, é o mesmo problema que a gente vai encontrando em todos eles. A única coisa que a gente conseguiu perceber é que há uma familiaridade com a Pedra do Ingá, mas a gente não consegue detectar, separar registros, esse registro quer dizer isso, esse registro quer dizer aquilo. Por exemplo, já na pintura, é muito comum encontrar em cemitérios o espiral. Então, de repente, o espiral pode ter alguma relação com a morte, ou com a finitude, ou com o infinito, não sei, pode ter alguma relação ou não. Ou pode ser simplesmente porque gosta de fazer caracol. Então, quer dizer, a gente fica com a arqueologia, ela tem muito mais perguntas do que respostas. Nossas respostas não são tão impactantes e também são vulneráveis. Porque, como eu lhe disse, nós temos uma datação de 10 mil anos, mas a qualquer hora pode aparecer um de 20, né? A qualquer hora pode aparecer uma coisa que vai desmontar todo um estudo que estava sendo feito em cima daquilo ali. Então, ela também é volátil nesse aspecto. E pode um dia estar escavando e achar um disco voador inteirinho, quem sabe, né? Aí foi que desmantelou tudo mesmo. Apesar de que, a partir desse momento, vai ficar mais fácil de responder as coisas. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter muita paciência, muita honestidade e esperar o futuro. Porque o pesquisador, ele tem que ter, o pesquisador de verdade, o honesto com a ciência, ele tem que ter essa humildade de saber que o nosso papel, enquanto cientistas de uma época, de uma geração, é dar um pequeno passo. Então, nunca tive a pretensão de traduzir a Pedra do Ingá, nem de me tornar o bambambam da pedra. Eu sou só mais um que está dando um passo para ajudar os cientistas do futuro a pesquisar a Pedra do Ingá. Eu já vem atrás de mim um Leon Clerot, já vem atrás de mim um Zé Antero Pereira Júnior, e quantos outros que se debruçaram sobre a Pedra do Ingá, né? Eu sou somente mais um que está tentando dar um passinho de formiga nessa ciência tão difícil que é a arqueologia. Então, a gente tem que ter essa humildade e tem que sempre preparar a posteridade para que possa fazer também um outro estudo. Tanto é que hoje, quando você faz uma escavação arqueológica, obrigatoriamente você tem que deixar um terço do sítio intocável, para que no futuro outros pesquisadores possam voltar a escavar aquele mesmo sítio. Porque hoje nós estamos fazendo com uma visão, com um conhecimento, com uma tecnologia, e no futuro eles podem ter uma outra visão, um outro conhecimento e uma outra tecnologia e possam tirar muito mais daquele um terço do que a gente tirou do restante do sítio. Então, eu acho que é isso. Quem trabalha com ufologia também, vocês vão dar somente um passo. Se você tiver sorte de pegar um disco voador no laço, ótimo, mas se não tiver, vão
vão armando esse laço, vão montando esse laço para que no futuro outros ufólogos que dê seguimento ao trabalho de vocês possam ter mais facilidade de encontrar as respostas que vocês buscam. Legal, obrigado, professor. Eu achei genial que você coloca, que é uma coisa importante, que acho que o pessoal não tem essa noção. A gente tem uma humildade de poder falar a palavra eu não sei. E você saber até onde você pode ir e confirmar. Da para frente, como você também falou, a ciência, nós não especulamos, né? Mas também a gente não se cala e fique simplesmente ortodoxamente falando, não tem nada a ver. Mas assim, eu acho que a questão da ufologia é quando eles começam a forçar a barra, como você colocou aí, que você não consegue fazer uma leitura assim, mais ou menos da Pedra do Engaste. Você tem umas ideias, mas fazer uma leitura e bater o martelo, afirmar que é tal coisa, né? Isso eu acho que os grandes ufólogos fazem isso. E acho que a gente tem que ter essa humildade e falar, não sei, e para por aqui, né? Vamos esperar eu pesquisar uma coisa nova aí. Uma outra coisa que eu queria te perguntar também é a questão dos gigantes, né, que você coloca, né? Aqui na América do Sul, nós tivemos povos chamados gigantes, inclusive quando uns daqueles grandes navegadores fez lá na Patagônia, não tinha uns povos meio grandões lá? Esses gigantes, será que existiu mesmo o gigante? Ou isso deturpação histórica, né? Assim, sabe? Leitura livre, o cara com mais de 2 metros, uma pessoa com 2 metros, por exemplo, um pessoal lá da árabe, mais ou menos, a estatura média, acho que era 1,60 m, já era um jogador, um pivô de futebol, de basquete na época, né? Se o cara tivesse 1,80 m, 1,90 m, era considerado um gigante. Será que era isso, essa deturpação ou não? Tem o gigantismo, que esse sempre existiu, que é uma disfunção hormonal, que o homem pode subir, pode crescer até 2,5 metros. Né? Nós temos aqui na Paraíba o Ninão, que é o segundo maior do Brasil, ele mora aqui no interior da Paraíba, é um gigante. Ele é um gigante, indubitavelmente ele é um gigante. Agora, porque ele tem uma disfunção. E esses aí sempre existiram, né? E pode ter sido... O Golias poderia ter sido um desse. O Golias poderia ter sido um homem que sofresse de gigantismo. Tanto é que ele foi abatido por um menino. Né? Porque o gigantismo tem esse problema de mobilidade. Né? Quanto maior você é, maior a queda, diz o provérbio. Então, havia o gigantismo e também havia essa questão de populações geneticamente maiores. Os alemães, por exemplo, né? Os vikings, assustaram quando eles chegaram, começaram a invadir a Europa, eles assustaram pela proporção daqueles homens. Então, eles eram tidos como gigantes. Né? Aqui na América do Sul, nós tínhamos um grupo indígena chamado Tarairiú, que habitou aqui na Paraíba, que eram homens também de quase 2 metros de altura. Eu cheguei a visitar um cemitério indígena deles, vi as ossadas deles, realmente são descomunais com relação aos tupis, que eram baixinhos, 1,60 m. Esses homens tinham 1,80 m, quase 2 metros. Esse Tarairiú que habitavam aqui, no interior da Paraíba, e esses aí eu tenho comprovação, a gente tem comprovação de ossadas que mostram que realmente eles eram proporcionalmente bem maiores do que os tupis. Então, poderiam ser tomados também por gigantes. Então, e a questão da lenda, né, ela cresce a boca solta. Né? Se eu digo para você que eu vi um homem de 2 metros, você vai dizer para o outro que foi 2,5 metros. Né? O outro já vai aumentar mais 20 centímetros. Daqui a pouco já foram 2 homens, daqui a pouco é uma comunidade inteira. Então, a gente vê que a coisa ela vai crescendo gradativamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas esses gigantes que se propagam aí, né, que teria, por exemplo, uma mão de 1 metro, aí já é abusar da inteligência das pessoas. Né? Esses aí não existiam. Se tivesse existido, a gente teria encontrado algum fóssil, alguma coisa assim, que comprovasse. Né? Mas essas coisas que aparecem na internet, de vez em quando, são montagens, são picaretagens que a gente não deve levar a sério. Ok, vou passar então agora para o Leonardo. Léo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor.
Prazer falar com o senhor. Oi, Léo. Professor, minha dúvida é a seguinte, eu queria voltar para as teorias ufológicas, né, de deuses astronautas, que essas teorias, como a Laura falou, elas, enfim, elas decorrem de uma ignorância, né, da pessoa preencher com as fantasias, o que ela não conhece, né, e que fascina ela, né. E também tem a ver com o que o senhor falou, de subjugar a capacidade dos antigos, né. E assim, o Freud, ele fala, aí fala de, enfim, das artes, né, e fala, tem um texto que chama Moisés de Michelangelo, né, que ele fala do fascínio que as obras de arte causam na gente, né, e que esse fascínio seria, enfim, seria um fascínio misterioso, né, isso que prende a gente a esses monumentos, né. E aí ele fala também que um desses fascínios seria decorrente da intenção do artista, né? O artista ele teria uma intenção consciente ou inconsciente de passar para o espectador a mesma emoção que ele estava sentindo quando ele construiu aquilo, quando ele fez aquela obra. Eu queria perguntar para o senhor especificamente a respeito da Pedra do Ingá e das linhas de Nazca, se os estudiosos já chegaram a alguma conclusão, algumas teorias do que aqueles povos, sei lá, qual a intenção daqueles povos ao fazer aqueles monumentos. É muito difícil você entender qual a intenção dos povos. Na Pedra do Ingá, tanto na Pedra do Ingá como lá no Peru, a intenção é de comunicação. Isso é muito claro. Tem uma de comunicação de registro. Aqueles que são imensos, aqueles geógrafos imensos que nós temos lá, a gente percebe que era alguma relação com deuses. Com deuses. O homem sempre imaginou Deus no céu. Isso aí é uma coisa já desde os primórdios que o homem vê Deus no céu. Porque o céu é a principal representação de ira que o homem vê, são os trovões, os relâmpagos. Então, a impressão que dá, eu acho que até hoje, quem tem medo de trovão em casa, a impressão que dá é que o mundo vai desabar em cima de você e que você está levando uma repreensão de alguém muito forte lá em cima. Então, os homens gostavam de se comunicar com os deuses. Então, eu imagino que aqueles geógrafos, a intenção era essa, era fazer aqueles desenhos para que apaziguar os deuses, que era muito comum o homem fazer isso. Os judeus sacrificavam pessoas, depois começaram a sacrificar carneiros e tal. Sempre houve essa comunicação, essa tentativa de comunicação, de apaziguamento com os deuses, de amizade com os deuses. Então, é possível que esses geógrafos tenham essa perspectiva de fazer para os deuses. E a gente não deve subestimar como é que eles conseguiam geometrizar aquilo ali no chão. Não, existem cálculos, existem formas de fazer isso, né? A gente já viu homens primitivos fazerem coisas muito mais difíceis do que isso aí. Então, fazia aqueles desenhos como se fosse uma comunicação para os deuses, ou como se fosse um sacrifício aos deuses. Então, eu imagino isso. E na Pedra do Ingá, ali era um centro de ritualísticas, também de apaziguamento, também de oferenda para a natureza, de solicitação. E ali, eu imagino até que ali tem gravado um hino, um canto, alguma coisa assim, que talvez os sacerdotes que iam para lá executavam aquilo ali. Eu imagino isso porque a gente vê uma certa modulação no painel. A gente percebe que o painel é festivo, ele parece que ele interage com você, ele passa uma certa alegria, uma coisa assim. Eu sempre tive a impressão que ali era um código musical, que talvez um hino, e esse hino ele era voltado para a natureza, para pedir mais chuvas, mais que as mulheres se reproduzissem melhor, que as doenças se dissipassem, e coisas assim, que até hoje a gente faz isso, né? Então, eu imagino que ambos têm têm em sua essência a comunicação e também a religiosidade, a humildade do homem perante Deus.
Então, o homem sempre criou artifícios para agradar os deuses, para apaziguar os deuses, porque você toma tudo como... Todas as catástrofes naturais, você toma ela como uma punição por alguma coisa que você vê. No caso de Sodoma e Gomorra, né, que se imaginou que ali era fornicação, era um pecado e tudo mais e tal, e imaginou-se que aquele vulcão, aquilo tudo aconteceu por conta disso. Então, quer dizer, os deuses é que teriam esse poder de fazer isso com a sociedade. Então, aqui na Pedra do Ingá, nós temos as grandes cheias do Rio Paraíba, históricas cheias que arrastavam gado, arrastavam pessoas, destruíam tudo. O Rio Paraíba era um monstro antigamente. Então, eles deviam ter feito muitos... E também o Rio Ingá, que passa ali também, ele é muito violento. Ele era muito violento, né? À medida que foram feitos barragens, né, com a modernidade, né, esses rios foram ficando mais calmos. Mas, antigamente, eles traziam muitos transtornos, traziam muitas mortes, traziam muitos problemas, levavam muita plantação indígena. Então, e se imaginava sempre que era um Deus, que era uma punição por alguma coisa que eles fizeram fora do eixo. Então, o homem sempre teve essa preocupação de se comunicar com Deus, se desculpar com Deus e agradar os deuses. Então, eu imagino que todos os dois têm essa relação de comunicação e, em especial, com os deuses. Show. Eu vou passar novamente, então, para a Laura. Tem mais alguma pergunta, Laura? Sim, tem pergunta para virar a noite aqui. Se a gente for pegar, vai no embalo. Achei muitas coisas, o que já foi respondido, me chamaram a atenção. Essa relação do ser humano com o céu indicando quando plantar, quando colher, quando migrar, quando ficar, né? Tudo pelas estações de estudo, a compreensão de que havia ciclos e que você tinha que funcionar de acordo com aqueles ciclos, e os ciclos eram indicados pelas estrelas, né? Estrelas eram... O céu era o grande indicativo. A mesma coisa em relação aos trovões, aos vulcões, aos rios, às enchentes, a fúria dos deuses e tudo mais, em compreensão de que aquilo tudo fazia parte do próprio ciclo do planeta e não vinha então se joga para fora porque não se compreende que faz parte do ciclo de onde se vive. Então se joga a causa dessas desgraças todas, dos infortúnios, para fora. E isso continua até hoje, não mudou nada, né? Quanta gente acha que cada vez que acontece uma desgraça é porque algum deus ou deuses estão punindo a humanidade por sua vilania, vamos dizer assim. Não mudou muito. Mas a gente tem muito na arqueologia essa interpretação, na arqueologia não, perdão, na ufologia, a interpretação desses deuses que antigamente os povos primitivos jogavam para as estrelas, jogavam para fora. A ufologia passou a interpretar esses deuses não como míticos, não como uma figura de mitologia para orientar, ou para servir de molde, ou para servir, como no caso dos gregos, por exemplo, servir para interpretar a psique humana. Mas a ufologia interpreta isso de forma literal, literalmente. É muito parecido com a interpretação que um pouco disso talvez venha por falta de conhecimento, um pouco disso venha por causa daquilo que a gente estava conversando antes, em relação ao sensacionalismo, venda e comércio, uma série de outras coisas. E eu queria saber de você, que é um cientista, que é um estudioso, que olha para essa questão pelo prisma científico, pelo entendimento científico, como que você interpreta esses deuses que a ufologia tão literalmente acha que são astronautas, e acha é a palavra correta, porque prova não há nenhum, então é um achismo, acha. Eu gostaria de saber como que você interpreta isso, como um historiador, como um arqueólogo, como que você olha para isso e faz um contraponto com essa ideia da literalidade do Deus astronauta, do Deus real, que realmente estava lá fora e veio para cá fazer alguma coisa
Você percebeu aonde que eu estou querendo chegar? Não sei se deu para entender a pergunta. Deu sim, deu para entender. Tá ok, obrigada. Olha, primeiro, eu acho essa teoria do Deus astronauta fantástica. Eu acho ela uma coisa muito bem fundamentada. Infelizmente, não tem como se provar, mas bem fundamentada ela é. E isso já existe no homem há muito tempo. A Grécia, por exemplo, imaginava um Olimpo e deuses lá em cima, cada deus com sua especificidade, né? Zeus à frente, Hera, Hermes, e tinha todo um conjunto de deuses, semideuses, que desciam para a Terra, como Hércules e tal. Existia toda uma mitologia na Grécia, e era um povo inteligentíssimo. Os gregos eram inteligentíssimos, eles não eram idiotas, né? Prova disso, o legado que esse povo deixou. Então, essa criação, essa imaginação de deuses, isso já é latente do homem. O homem precisa encontrar respostas, e respostas que lhe tragam satisfações. Então, vai sempre ser criada. A Mesopotâmia tem toda a sua mitologia de deuses. Os judeus, o Deus único, tem toda a sua teologia, toda a sua formação em cima daí. O católico, né, a Santa Trindade, e todo o escasseio de santos e anjos, né, que a Igreja Católica propaga, que não deixa de ser também uma grande mitologia. As culturas africanas, né? Então, quer dizer, sempre é inerente do homem criar imaginar esses universos. E a ufologia, ela fez uma coisa muito interessante, porque ela uniu todas essas lendas, né? Todas essas formas de pensamentos antigos, né? Uniu isso aí tudinho e fez como os judeus, criou um Deus único, que seria o astronauta, que viria para cá. Alguns defendem que via atrás de nossos minerais, do nosso ouro, escravizou o povo para absorver tudo aquilo. Outros viriam para orientar o nosso povo, ou até para formar o nosso povo, forjar, né, a sociedade humana a partir de mudanças genéticas. E vai se criando toda uma ideia apaixonante. Eu acho apaixonante. Infelizmente, a gente não pode dizer que é ou que não é. Quem estava certo era os gregos. Existe realmente um Olimpo lá em cima, Zeus está lá, ele que joga esse raio, de repente eles estavam certos e a gente não sabe, né? De repente, quem estava certo era Tupã. Então, quer dizer, todas essas ideias, elas são subjetivas. São ideias subjetivas e partem da imaginação do homem, partem do conhecimento do homem. Então, eu acho que todas elas são válidas. Todas elas formam uma teologia, né, uma filosofia religiosa, de certo modo, que atrai as pessoas, né, que vai conquistando adeptos. Eu acho que o triste do homem seria se ele não acreditasse em nada, porque a crença numa coisa maior que desperta na pessoa a imaginação, que desperta na pessoa humildade, que desperta na pessoa o senso de trabalho e uma série de coisas. Então, é muito saudável isso. Então, eu acho que esse projeto tão bem elaborado por Eric von Däniken e por outros escritores, né, ele é fantástico, ele é fundamentado. Não é aquela coisa, jogar a ideia. Ele pega e diz, olha, foi um astronauta porque, se você olhar aqui, Elias, ele veio numa carruagem, tal, ele podia fazer isso, podia fazer aquilo. Como é que se chama? A aliança, a Santa... Aliança não, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha poderes... radioativos e tudo mais, porque matava um e o outro cozinhava, tal. Quer dizer, ele não está dizendo nada de graça. Tudo isso ele está dizendo com base em leituras, em conhecimentos, em fatos que foram registrados. Então, quer dizer, não deixa de ser uma teologia ufológica, um pensamento ufológico que
a gente tem que respeitar, até pela riqueza de detalhes, de estudos que tem. Mas tanto vocês como nós da ciência sabemos que não tem como provar se existiu o Olimpo, ou se existiu o Deus astronauta, ou se existiu as tantas outras formas que se vê de deuses. Né? Nenhuma delas pode ser provada até hoje, nem a própria oficial, né, do Deus único, nem essa aí pode ser provada. Então, todas elas estão no campo aí da especulação, do lendário. E eu acho que isso é fantástico. Eu acho até que nem se deveria chegar a uma conclusão. Como eu costumo dizer, a pedra do Ingá é melhor do que se desculpe que está escrito ali, porque senão a gente vai se decepcionar e vai fazer o que depois? Né? Então, eu acho que enquanto a gente estiver sendo instigado, enquanto a gente estiver sendo provocado, a gente estiver sendo testado, eu acho que é assim que a gente vai desenvolver cada vez mais e vai melhorar. Então, as respostas exatas, matemáticas, elas acabam tirando o homem, o interesse do homem nas coisas. Então, o homem, eu acho que ele tem que ser um eterno curioso, né? Cada um dentro da sua ciência, cada um defendendo o seu ponto de vista, suas crenças. Então, eu acho que é isso. Não pode provar, agora que é legal estudar tudo isso, e eu gosto de todas elas. Show. Seixas, tem mais alguma pergunta? Manda lá. Tem sim. Professor, saindo um pouquinho da ufologia e entrando, colocando um pé um pouquinho mais firme na arqueologia. O meu pai, ele é um quase vizinho seu. Meu pai é um homem do Piauí. E eles chamavam meu pai lá no trabalho de o homem do Piauí. E falavam que o homem do Piauí tinha 10 mil anos. E aí, quando eu fui atrás, né, por que isso, né? Aí fiquei sabendo que lá no Piauí existe um parque nacional chamado Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um pedaço da Caatinga enorme, né, do tamanho da cidade de São Paulo. E fiquei ainda mais surpreso quando eu soube que nesse parque existe a maior concentração de pinturas rupestres do planeta. Se atribuem essas pinturas em algo em torno de 6 a 10, 12 mil anos, salvo engano, né? Há quem diga até que o homem primitivo chegou lá até 40 mil anos. Parece que existe uma unanimidade sobre isso. Então, eu queria saber do senhor, se o senhor está a par dessa pesquisa, se o senhor chegou a conhecer a Serra da Capivara, e se existe alguma relação entre essas pinturas e aquilo que existe lá na Pedra do Ingá. Me parece que são obras de autoria distinta, né? Mas eu queria ouvir do senhor alguma coisa sobre a Serra da Capivara, se isso estiver no escopo do seu trabalho. Claro. A Serra da Capivara é um projeto que começou nos anos 70 com a professora Niete Guidon. Ela descobriu as primeiras inscrições rupestres ali e vem se prolongando com um apoio logístico da França. Então, ela vem desenvolvendo esse trabalho já desde então. Ela montou um trailer ali e vem descobrindo inscrições rupestres. Claro que não é a maior concentração de inscrições rupestres do mundo, do planeta, nem tão pouco do Brasil. Isso é uma publicidade que se faz, claro, porque é importante fazer isso, porque hoje lá é um espaço turístico. Lá são pinturas rupestres que não têm, como eu disse, não tem muita relação com a gravura rupestre, né? Que é a Pedra do Ingá. Ali essas pedras de Caatinga, né, que são pintadas, elas diferem dessas pedras que são de beira de rio, de regiões mais agrestinas, onde são gravadas. Talvez a nossa cultura, a cultura itacoatiara, ela seja bem mais recente do que as pinturas, né, pelo grau de complexidade, de geometrismo que existe nessas gravuras. A gente percebe que o homem ele é mais subjetivo, ele tem uma capacidade mais simbólica, né, enquanto o da pintura rupestre ele é mais direto, ele é mais figurativo. Então, você vê o homem correndo atrás de um tatu, você vê o homem caçando, você vê a espada. Então, quer dizer, ali é mais ou menos cênico, você percebe mais, e isso demonstra também que o homem ele
que fez aquelas pinturas, ele procurava simplificar o trabalho, né? E o outro não, o outro já tem uma complexidade, já tem uma linguagem codificada, mais aprimorada, o que faz a gravura. Então, há, sim, uma diferenciação. Não que no Piauí também não tenha gravuras rupestres, tem. Eu acho que até na Serra da Capivara deve ter, mas sempre relacionado a rios. Porque a gente, às vezes, pensa muito no homem parado. Então, o homem do Piauí é diferente do homem da Paraíba? Bom, são os mesmos, eles estão sempre se locomovendo, eles estão ocupando espaços constantemente. Então, não tem como você dizer que esse aqui não ia para cá. Até porque também eles podem ter uma diferença cronológica, né, muito grande. Né? O homem que fez aquela pintura, ele pode ter 4, 5 mil anos antes do que o de cá. Então, quer dizer, nunca chegaram nem a se encontrar. Então, aquilo ali é um processo evolutivo daquela pintura que acabou chegando na gravura. Ou a gravura foram grupos diferentes que, sabendo que o rio poderia apagar as sessões, eles passaram a gravar, porque conseguiu manter ali. Porque se for a pintura na beira de um rio, se o rio encher e ficar a corrente passando ali, ano a ano, obviamente vão se apagar essas pinturas. Então, talvez a gravura seja até uma estratégia para poder fazer essas pedras. Mas isso aí a gente não consegue dizer. Já com relação aos 49 mil anos da datação lá no Piauí, há, sim, divergências dentro da ciência, porque a datação que foi feita ali foi de um carvão, uma datação de carvão que estava associado a alguns fragmentos de pedra que não dava para você determinar se ali havia uma indústria humana naquela pedra, né? Então, as pedras elas podem ter sido quebradas ao acaso, no correr de um rio, de alguma coisa, até animais também, os macacos que jogam pedra. Então, quer dizer, ela se quebrar, são apenas pedras quebradas que você não vê nenhuma intenção de formar uma ferramenta. Mas, naquele momento, houve uma equipe, né, que veio endossar essa ideia, porque, como eu disse, ali há um patrocínio muito forte da França, e aquele sítio arqueológico precisava, naquele momento, desde a década de 70 acontecendo, ele precisava de alguma coisa que viesse lhe dar mais evidência. Então, essa datação, por alguns cientistas, ela foi aprovada, foi reconhecida como aquelas pedras tivessem alguma característica humana. Existem algumas partes da arqueologia que discordam disso aí, né? Acham que são quebras naturais e que aquela fogueira, obviamente, seria uma combustão natural de raio, de sol que isso acontece constantemente, né? Na grama, no capim, gordura, né? Então, essas combustões naturais sempre aconteceram, né? Então, aquele carvão pode ser oriundo de uma fogueira natural que não tem nenhuma relação com o homem. E a doutora Aniede, ela joga a ocupação humana na região há 100 mil anos. Até para mais trás, 100 mil anos, né? 100 mil anos. E ela parece que é irredutível com relação a isso, né? Ela né? Mas eu acho que... e o pior que ali faz uma escola, né? A UFPE e a Faculdade do Piauí, todas elas estão dentro dessa escola e acaba recebendo isso como dogma. Que isso é perigoso. A arqueologia ela não pode ter dogma. A qualquer momento a coisa pode mudar. Então, e ela estendeu isso para 100 mil anos. Quer dizer, se a gente tem 50 aqui, então o homem deve ter chegado a 100. Não sei por quê, mas ela aumentou dessa forma. Então, há uma arbitrariedade, há uma forçação de barra, sim. Eu digo até que a arqueologia hoje, ela está ficando cada vez menos confiável. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, mas é porque, como eu já disse, eu sou muito honesto com a ciência. Então, eu mesmo me desiludi da arqueologia, parei de fazer pesquisa, estou me dedicando hoje mais à história colonial, porque a gente fica vendo essas coisas que vão decepcionando a gente. A gente vê que a coisa não está acontecendo, mas a gente vê essa arqueologia de salvamento gerando
mercenários da arqueologia, que muitas vezes encontram um sítio arqueológico numa área, mas eles são contratados para dizer que aquela área não tem nada para que se possa fazer a construção, ou então fazer uma arqueologia de salvamento rápida, para pegar qualquer coisa rápido, para poder o empresário construir na área. Então, essas coisas acontecem, estão acontecendo no Brasil, e a gente que trabalha com arqueologia fica muito triste, porque no momento que começar a se falar que todo arqueólogo é desonesto, eu vou entrar nesse rol, né? Do mesmo jeito que se falar que esses malucos que ficam falando besteira de ufologia, aí todo mundo diz, não, todo ufólogo é louco, é doido. Aí vocês entram, vocês têm um trabalho tão sério, vocês tão responsáveis, acabam entrando nesse rol. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado de preservar o que é nosso. E eu tenho realmente essa mágoa com a arqueologia, com essa arqueologia moderna, essa arqueologia academicizada, porque a gente lembra de equipes de arqueólogos que trabalharam no Brasil, como Leon Clerot, a doutora Ruth Trindade de Almeida, o NEPA, uma série de instituições que foram criadas por pessoas idealistas, que não recebiam dinheiro, muito pelo contrário, gastavam para fazer arqueologia, e faziam um trabalho muito sério, um trabalho muito bem encorpado. E a gente vê hoje, infelizmente, esses meninos inventando tese em cima do que não tem, né? Inventando, não sei o quê, começa criando nomes para poder dar visibilidade a um trabalho que não significa nada, né? Essas terminologias que se cria hoje. E a gente vê que realmente a arqueologia, essa arqueologia acadêmica, ela tá inferiorizando uma ciência tão bacana, tão importante para a sociedade. Legal. Então, eu vou passar aqui, vou fazer uma pergunta agora, professor, do nosso queridíssimo Marco Aurélio, que não está aqui presente, mas é do nosso grupo. E depois já deixo aberto após a resposta, e se o senhor quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade também, tá? Porque já estamos aí com 1h26. Eu sei que tem conversa para muito ainda, mas isso é bom que deixa um gostinho para uma próxima live que já está convidado. Tá bom? Obrigado. Tá. Então, assim, eu vou colocar na tela aqui, mas mesmo assim, vou passar ali a pergunta do Marco. Né? Então, na sua opinião, a respeito das pirâmides e outros monumentos pretensamente construídos com ajuda externa, né? Qual que é a sua opinião sobre isto? Ajudas externas, né? E ele completa perguntando ali como o senhor explica, né, que uma tribo como os Aimaras, que não conheciam escrita ou matemática e conseguiram construir algo da grandeza de Pumapum. Então, vamos logo para a última. Aimaras. Quem disse a você que eles não conheciam matemática e arquitetura? Eles podem não ter deixado registrado esse conhecimento, mas muito provavelmente conheciam, sim, para fazer aqueles monumentos com toda aquela precisão. Então, eu acho que é uma questão... É difícil você dizer que essa sociedade conhecia isso ou não conhecia, mas eu acho que a partir da coisa que ela constrói, já demonstra que cálculos matemáticos, que estudos arquitetônicos foram desenvolvidos para fazer esse trabalho, e certamente eles tinham essa ciência, talvez até esteja registrado em alguma pedra, em alguma coisa que a gente não pode ter compreensão hoje, ou até na própria pedra. Mas dizer que eles não sabiam, que isso aí já se aplica também à questão das pirâmides do Egito, né? Os egípcios, foram eles que inventaram a matemática. Pitágoras foi aprender lá no Egito. Os egípcios tinham uma capacidade de construção impressionante. Então, eu acho que se você imaginar uma ajuda externa para aquilo ali, eles fariam uma pirâmide de metal ou de cristal, não de pedra bruta, né? A pedra bruta eles foram buscar aquilo ali, existe todo um entendimento de como se foi feito aquilo ali. Havia uma mão de obra escrava muito grande ali no Egito para fazer esse transporte dessas pedras, e haviam, sim, matemáticos, engenheiros, os escribas egípcios, é uma coisa fantástica. Infelizmente, hoje, a gente perdeu boa parte do conhecimento com a queima da Biblioteca da Alexandria, né?
dos egípcios, mas os egípcios foram povos inteligentíssimos, tinham uma capacidade muito fora, muito além. Eu acho até que até a própria formação da Grécia vem do Egito, porque os gregos visitavam muito o Egito, frequentavam escolas no Egito e trouxeram muito conhecimento para cá, e talvez muito conhecimento ocidental hoje seja oriundo do Egito. Então, eu acho que a gente não deve subestimar e a questão das matemáticas que existem nas pirâmides, geodésios, relações astronômicas. Eu acho que isso vai muito também da imaginação. As pessoas acabam criando, porque tudo no mundo dá para você imaginar. Se você quiser criar uma história e fazer ligação com outras coisas, se você tiver uma imaginação boa e tiver fontes boas de conhecimento, você consegue articular uma coisa que realmente vai dar a impressão que é assim. Mas eu acho que não tinha todas essas intenções. As pirâmides eram monumentos mortuários feitos para os faraós, para eternizar aqueles homens. Eles acreditavam na vida após a morte, então ali dentro ele era depositado com seus tesouros, tudo muito bem protegido para evitar saques. Muitos deles eram enterrados até com escravos, os animais, até as esposas também eram sacrificados e mortos para serem enterrados com o faraó. Então, era um poder imenso que esses homens tinham, né, e uma capacidade muito boa. E também uma mão de obra extensa. Então, havia muitos escravos trabalhando, principalmente judeus, né, naquele trabalho de transporte de pedra, de talhar pedra, de fazer a coisa. E o homem sabia fazer isso, sim. Eu acho que não tem muito mistério. E pode, sim, ter lá seus mistérios, mas eu acho que levar isso para um extraterrestre, aí eu acho que já é exagerar excessivamente, porque eu acho que a gente devia estudar mais os resquícios que ficaram aqui. Tem muitos livros, eu tenho aqui, eu acho que as pessoas conhecem, né? A Procura de Adão, esse também muito bom, Deuses, Túmulos e Sábios. Eu acho que tem muitos estudos que vão mostrando gradativamente como é que os egípcios e como é que algumas sociedades americanas conseguiam fazer grandes construções naquela época. Não dá para a gente subestimar, porque a partir do momento que você diz não conhece matemática, não conhecia matemática, não conhecia arquitetura, você está falando de uma coisa que você não sabe se ele conhecia ou não conhecia, né? Por exemplo, até eu falar aqui, você não sabia que eu entendia de literatura de cordel, né? Quando começou aqui o trabalho, você não imaginava que eu lia Erich von Däniken. Então, eu acho que é isso. Eu acho que há muitos segredos ainda a serem descobertos. E a gente precisa acreditar que alguma coisa faltou para a gente. Sempre há lacunas. O mais interessante da história é porque a história parece que ela produz cada vez mais lacuna. Cada uma descoberta, ela deflagra um mundo de questões. E eu acho que essa infinitude da história, da arqueologia, da ciência, é exatamente o que vai instigando o homem cada vez mais a conhecer. Mas eu acho que é muito importante a gente primeiro aprender a respeitar os mais antigos. Porque, como eu estava dizendo aqui, queria eu ter a capacidade de Euclides da Cunha, né, que escreveu um trabalho aqui no começo do século. O livro dele eu acho fantástico. Toda vez que eu leio, eu fico babando. Eu podia ter feito isso. Mas é porque ele vem de uma escola diferente, ele vem de uma época diferente. E cada vez mais que a gente vai avançando no tempo, parece que as nossas gerações vão sendo educadas com menos eficiência, a gente é menos forçado a aprender, a se esforçar, né? Hoje eu sou completamente contra essa digitalização de documentos para disponibilizar em internet, porque eu acho que as pessoas deviam, sim, aprende-se muito mais quando você vai numa biblioteca, quando você vai no arquivo público, quando você manuseia um papel, quando você aprende a paleografia, quando você percebe entre linhas que você não vai ver
aqui, eu acho que a gente está gerando pesquisadores preguiçosos. E isso é lamentável. Sem o exercício do pensamento, sem o exercício da pesquisa, sem o exercício do campo, né? Você pega um arqueólogo de campo e pega um arqueólogo de gabinete, são duas pessoas completamente diferentes. É claro que o de campo ele é muito mais extrovertido, muito mais animado e tem muito mais conhecimento do que aquele outro arrogantezinho que fica aqui no seu gabinete fazendo a coisa e nunca foi para o mato. Então, ele descreve um sítio arqueológico sem estar lá. Ele descreve a partir de um relatório de alguém que estava no campo. Então, daqui ele vai fazendo a coisa. Quer dizer, esse cara não sabe. Você só sabe experimentando, você só sabe vivenciando. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que respeitar mais os antigos, porque a gente vê que os antigos havia uma rota de conhecimento ali em toda aquela região do Oriente Médio, da Mesopotâmia ao Egito, ao Mar Egeu, o Mar Morto. Então, havia todo um intercâmbio cultural que havia naquela região, que a gente vê isso claramente se você for estudar, por exemplo, Pitágoras, que era um viajante, você percebe pelos seus diálogos as comunicações que ele tinha, Platão também, a gente percebe as comunicações que ele tinha naquela região. Então, havia um conhecimento muito profundo antigamente, que esse conhecimento não passou para a gente, talvez por falta de registro, né? Mas que havia sim, eu acho que havia. Agora, que pode ter sido uma ajuda externa, entre aspas, como você disse, pode sim, mas eu acho muito mais provável que tenha sido um trabalho humano, de sociedade, de compreensão, de estudos humanos. Legal, e esse comentário que o senhor fez sobre esse dar valor ao arqueólogo de campo, né? Tem tudo a ver com o que nós falamos em off, inclusive, sobre o ufólogo de campo, né? Que hoje a maioria deles estão atrás do computador e não no campo, pesquisando efetivamente aquilo que está acontecendo, né? Eu vou passar, então, agora para o Léo. Léo, pode fazer as suas considerações finais e assim a gente vai passando de um para o outro para a gente, infelizmente, terminar esta, mas terão outras, com certeza. Oi, professor. Nossa, muito grato pela sua contribuição aqui no grupo. Realmente enriqueceu muito o nosso conhecimento, que é pouco, né? Eu até falava no nosso grupo que, enfim, para a gente abordar esses assuntos, né? É um conhecimento muito específico, né? Você teorizar sobre isso, você acaba fantasiando, né? Não tem jeito, você tem que ter esse conhecimento, né? E realmente só trazendo um especialista mesmo para clarear, né? E, enfim, e desbancar algumas teorias, né? Enganadoras, né? Mas, enfim, um prazer muito grande te conhecer e agradeço a todos do grupo pela oportunidade. Valeu, Léo. Prazer foi todo meu. Obrigado. Legal. Laura, por favor. Professor, obrigada. Foi uma honra, um prazer. Faz tempo que a gente está querendo abordar esse assunto, mas a gente não achava um jeito certo de fazer isso. E o senhor foi o jeito certo. Com muita elegância, com muita delicadeza, com muita educação, com muito conhecimento. Abordou todas as questões de uma forma delicada e, ao mesmo tempo, firme e bem colocada. Eu só tenho a agradecer. Foi uma das lives que eu mais gostei. Eu gostaria muito que o senhor voltasse aqui, que a gente pudesse conversar outras vezes, ampliar mais o escopo, falar mais sobre o começo da civilização, a aurora do homem, né? De onde viemos todos nós, né? Que somos fruto de tudo isso. Deixando a ufologia para lá e falar realmente sobre a história de todos nós, sobre os caminhos que a nossa civilização trilhou para chegar onde chegou. Uma honra, muito obrigada por sua presença, muito obrigada ao pessoal do chat, que sempre prestigia a gente, acompanha do começo ao fim, fica até o finalzinho com a gente, então muito obrigada a vocês, boa noite. Ao pessoal do grupo, sempre, o Rudá, os que estão aqui, os que não estão aqui, os que estão na fila de espera, os que estão no YouTube, os que estão em casa assistindo a gente, muito obrigada a todos e foi uma honra, volte sempre. Obrigado, Laura, a honra foi minha e estou sempre à disposição.
Dino, sua vez. Puxa, Vanderlei, prazer em conhecê-lo. Fiquei maravilhado aí com a forma que você colocou, a humildade de você colocar o teu ponto de vista, a fala tua. Engrandeceu muito, como a Laura falou, foi um dos melhores chats que nós fizemos, a melhor live. Excelente saber que você está à disposição para mais vezes, e já vou começar a cutucar o nosso chefe Mor e o nosso Menecel Rudar aí para já agendar, conversar com você aí, ver uma nova para a gente poder falar, porque é muito bom falar isso e, assim, sempre com os pés no chão, né? Sem especulações, e foi excelente. Eu só tenho a lhe agradecer o seu tempo que você abriu para nós aqui, para a gente poder fazer essa conversa, esse conhecimento assim mais a fundo, né? Um abraço a todos aí do grupo, né? Leonardo, desculpa aí abrir a parte aí, prazer em te conhecer também, tá bem-vindo. Ao pessoal do grupo tipo GM, Ariane e o Marcos, né, o nosso grande guru, né? Um grande abraço. Um abraço especial para todos do chat que sempre está nos prestigiando e nos prestigiem também sempre, que a gente fique muito contente, tá? Muito obrigado novamente, Vanderlei. Um prazer imenso. Boa semana, se cuide bem e vamos em frente. Abraço. Valeu, Dino. Obrigado, viu? Um abraço. Marco, sua vez. Muito bom. Professor, realmente foi... Não tenho nada a acrescentar ao que falaram meus companheiros aqui. Foi uma live deliciosa, muito instrutiva, e foi uma honra ter o senhor aqui com a gente. E eu vou ser... me despedindo, eu vou ser um pouquinho ousado. Eu vou dizer que todos nós aqui somos arqueólogos. O senhor é um arqueólogo acadêmico, um arqueólogo da ciência, e nós arqueólogos românticos, porque nós fazemos uma busca apaixonada por explicações racionais para fatos controversos. Então, acho que estamos todos no mesmo barco e todos buscando respostas. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado aos amigos que estão aqui na telinha, aos que estão nos bastidores, ao pessoal do chat. Foi muito legal. Beijo em todos, ótima semana e reitero o convite aí para o professor Vanderlei voltar numa outra oportunidade, tá? Grande abraço a todos. Tá bom. E todos são convidados para vir também a Paraíba, conhecer a Pedra do Ingá, conhecer o nosso trabalho. A gente faz a maior questão de guiar vocês. Vamos fazer um grupo, vamos todo mundo agora para fazer uma live lá na pedra, lá. Professor, desculpa, vai falar assim. Não, eu só ia falar que a hora que meu pai tiver em condições de ir para o Piauí, que ele está querendo voltar para o Piauí, e eu conhecer o Piauí, que eu nunca fui para lá, vamos dar uma esticadinha lá na Pedra do Ingá e contratar o professor Vanderlei como nosso guia oficial. Precisa contratar nada, faz de graça. Olha lá. Vou reiterar o que todos já falaram. Professor, muito obrigado por ceder o seu tempo aqui para nós. Como eu falei já no começo, é muito importante que a gente traga pessoas que tenham conhecimento técnico, né, porque isso engrandece muito, né, a ufologia, que carece disso. Infelizmente, o meio ufológico hoje ele é muito mais na crença do que num pensamento lógico, cético, que é o que a gente tenta fazer. A gente traz sempre pessoas que tentem agregar, não para virar céticos, mas porque tem a parte técnica, que é muito importante. Como foi comentado durante a live, né, o senhor mesmo comentou, para você ser arqueólogo, para você ser astrônomo, aí tá o Dino pode nos falar, para qualquer coisa que você faça, conhecimento não é o único, né, ele é um apanhado de conhecimentos. Então, você tem que saber de muito mais coisa para ter um conhecimento bom sobre isso. E na ufologia não deveria ser diferente, né? O achismo não deve ser uma ciência, aliás, não é, né? Mas, infelizmente, na ufologia atual, muito do achismo é uma ciência. Muito obrigado novamente. Eu quero agradecer a todos que participaram da live no chat, que nos assistiram. Deixe seu like, compartilhe com o pessoal para assistir. Nós temos o blog, está passando
ficou passando aqui também, eu coloco de novo. Tem o nosso Telegram também, o grupo identificado. E, logicamente, reitero também o convite. Teremos uma segunda, uma terceira, uma quinta parte com o professor Vanderlei, porque todo conhecimento é muito pouco tempo. A gente sabe que é muito bom porque passou muito rápido. Então, quero agradecer novamente, professor, muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço para o pessoal do grupo, aqueles que estão fora, que estão aqui, acompanharam. Muito obrigado por tudo. Obrigado, professor, novamente. Rodar, obrigado. Também eu quero agradecer também a todos que acompanharam, a essa equipe maravilhosa, adorei todos vocês. E um dia também que vocês forem fazer uma observação de ET, uma coisa, quiser me convidar, a gente vai fazer isso, assistir. Quero também mandar um abraço para o Paulo Barac, né, da revista UFO, que é também um entusiasta como vocês por essa pesquisa. Para o pessoal da Ordem Rosa Cruz de Campina Grande, que eu sou um Rosa Cruz também. Para minha filha Márcia Maria, para a professora Ida Steinmiller, e toda a Campina Grande que está acompanhando esse trabalho. E espero que voltemos a nos encontrar assim, com a maior honra. A gente pode voltar aqui para tratar de temas genéricos, como a gente fez hoje, ou específicos, se for o caso. O importante é a gente discutir toda forma de pensamento, lançar ideias para as pessoas, para que o nosso grupo, a nossa sociedade, as pessoas que estão acompanhando esse trabalho, saiam daquele grupo de supérfluos e entrem nesse universo de pessoas que vão acrescentar para a humanidade, porque eu acho que todo estudo que se faz, toda coisa que se produz, fica para a humanidade. Hoje ele está tentando entender sociedades antigas que deixaram a sua produção, deixaram projetos e hoje são patrimônio. Tudo isso é patrimônio da gente. Então, quanto mais a gente colaborar para que a nossa geração também deixe um patrimônio para as gerações vindouras, né, a gente está fazendo um projeto certo. Obrigado, Rudal, obrigado, Léo, Dino, Marcos Seixas, Laurinha, um abraço a todos e fique com Deus. Muito obrigado, Frater. Paz profunda, então. E um abraço a todos. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.